Vamos agora para a equação de segundo grau, né? Vamos resolver a mesma questão da última aula, só que por soma e produto. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar quem é o valor de A, B e C. Então, vamos lá. O valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A é sempre aquele valor que acompanha... Opa, teve um erro aqui. X ao quadrado. É sempre o valor que acompanha o x ao quadrado. Quem que está acompanhando o x ao quadrado, como eu disse na última aula, é 1. Então, A é igual a 1. Quem que acompanha o x é o B. Então, B vai ser igual a menos 5. E quem acompanha o C, e quem está sozinho, é o valor de C, que é 6. Então, a gente já definiu quem é o valor de A, B e C. A gente já tinha definido isso na última aula. Então, o que é o soma e produto? A propriedade do soma e produto diz que a soma das duas raízes, a soma de x' com x2', tem que dar menos B sobre A. E o produto dessas duas raízes tem que dar C sobre A. Então, isso aqui a gente tem que colocar aí na nossa cabecinha. Que a soma das duas raízes tem que dar menos B sobre A. E a multiplicação dessas raízes tem que dar C sobre A. Certo? Então, a gente vai resolver isso agora, utilizando essa propriedade. Então, vamos lá. X' mais x2' é igual a menos B. Quem é B? Menos 5. Como é menos B, então vai ficar 5. 5 sobre A. A é 1. Então, x' mais x2' tem que ser igual a 5 sobre 1. Ou seja, tem que ser igual a 5. Então, a minha primeira proposição, eu já tenho que a soma das raízes tem que dar 5. Agora vamos para a segunda proposição. X' vezes x2' tem que dar C sobre A. Quem é C? 6. E A? 1. Então, x' vezes x2' tem que dar 6. Então, a minha segunda proposição é essa. X, a primeira raiz mais a segunda raiz tem que dar 5. Então, vamos lá para nossas opções. Vamos ver quais números que a gente soma aqui que dá 5. Então, bora lá. Vou começar com o menor número. 0 mais 5 dá 5. Pronto. 1 mais 4 também dá 5. 2 mais 3 também dá 5. Aí, nós teríamos quem? 3 mais 2, que também dá 5. 4 mais 1, que dá 5. E 5 mais 0, que também dá 5. Só que se a gente reparar, a ordem das raízes, se eu falar que x' é 0 e x2' é 5, é a mesma coisa de eu falar que x' é 5 e x2' é 0. Então, se a gente reparar, essas raízes bem aqui já são suficientes. Nós temos 3 opções aí. Essas aqui é só repetição. Certo. Agora nós temos que ver quem são as raízes que multiplicaram, quem são os números multiplicados que dão 6. Porque a multiplicação dessas duas raízes tem que dar 6. Então, vamos olhar para essa daqui, ó. 0 vezes 5 dá quanto? A multiplicação dá 0. 1 vezes 4, a multiplicação dá 4. E 2 vezes 3, a multiplicação dá 6. Então, as nossas raízes vão ser quem? 2 e 3. Por que 2 e 3? Porque 2 mais 3, quando somados, dá 5. E 2 vezes 3, quando multiplicados, dá 6. Então, x' eu vou chamar de 2. E x2' eu vou chamar de 3. Eu poderia dizer que x' é 3 e x2' é 2.
mas a ordem não importa. Então, a nossa questão está resolvida. Então, se a gente lembrar lá da última aula, foi exatamente pela fórmula de Bhaskara, a gente descobriu exatamente isso. Com o tempo, a ação em produto ela vai ficando bem mais mecanizada e a gente vai começar a fazer isso de cabeça, certo? Então, a gente vai para a nossa próxima aula, que vai ser de equações fracionárias. Nessa aula de equações fracionárias, nós vamos resolver 3 exercícios, né? Pode ser que sejam 2, 3 vídeos. E eu não fiz mais exemplos de equações de segundo grau normal, né? Sem nenhum outro assunto envolvido, porque nas outras aulas nós vamos fazer ainda muitos exercícios de equação de segundo grau, né? As equações fracionárias, depois que resolvidas, elas viram uma equação de segundo grau e a gente vai ter bastante exercícios para praticar, tanto a soma produto quanto a fórmula de Bhaskara.